Então, hoje nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre as influências espirituais e os benefícios do Evangelho no lar. Quem faz Evangelho no lar aqui? Uma grande maioria. Vai ser bom para que a grande maioria entenda como é bom fazer Evangelho no lar. Lá em casa a gente faz aqui em Maringá e um filho em cada cidade, no mesmo horário, né? Para a gente entrar em comunhão com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, com os nossos amigos espirituais, sempre é bom. Então, vamos ver primeiro sobre as influências espirituais, né? O homem é assim o árbitro constante de sua própria sorte. Sua própria sorte. Ele pode aliviar o homem, pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça depende da sua vontade de fazer o bem. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Então, veja só, já começa aí falando que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes e pelo que advém disso, né? Pergunte-se agora, está tudo bem lá na sua vida? Estão dormindo direitinho? Hein? Ou está sempre alguém adoecendo em casa? Tá? São recorrentes? Sim. As doencinhas vêm, os problemas voltam rapidinho. Ah, parece que eu já tive esse problema mês passado, ano passado, né? E esse problema apareceu de novo. Estamos brigando muito, discussões bobas assim à toa. Do nada a gente discute. Vamos perguntando aí. Falta de prosperidade financeira. Estou tendo pensamentos negativos e impróprios ultimamente. Não estou bem de saúde ou não estou bem de pensamento. Os animais estão tendo comportamentos diferentes. Né? Os cachorrinhos lá, não é latido nada. O gatinho fica moado debaixo da cama. Acontece isso? Pois é. No livro Nas Fronteiras da Loucura, Divaldo Pereira Franco, através do Divaldo, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele passou várias mensagens. E uma delas, ele disse o seguinte, que existem faixas vibratórias em torno da Terra. Faixas vibratórias de pensamento, de vibração, tá? De energia. Aí o Manuel Filomeno falou o seguinte, logo depois que eu retornei à vida espiritual, quando ele desencarnou, né, o Manuel, quando voltou à pátria espiritual, ele percebeu a existência em torno da Terra de faixas vibratórias concêntricas, que a envolviam desde as mais condensadas, próximas da Terra, que da parte física da Terra, até as mais sutis, faixas em torno de 30, 80 quilômetros de largura, distanciadas do movimento humano da Terra. E essas faixas, elas são vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos nossos pensamentos, dos habitantes da Terra. Então veja só como a gente alimenta, com que tipo de pensamento está sendo alimentada essa faixa em volta da Terra, né? Com pensamentos malévolos, bondosos, né? Depende, tá? Mas a mais perto da Terra, aquela que a gente está inserida, é a mais densa. Que de alguma forma eles sofrem a condensação doentia e perturbadora. Então essa faixa, a primeira faixa é assim, mais adensada, porque o nosso pensamento é muito plástico, ele sai, ele vai se impregnando, né? E vai ficando em volta da Terra, como enfocando todo o espaço que a gente habita. E no livro Palavras do Orientador Lísias, lá no livro Nosso Lar, de André Luiz, foi psicografado pelo Chico Xavier, sobre o umbral. O que é umbral? Sempre os palestrantes falam aqui, e eu estou trazendo justamente esse termo para a gente esclarecer o que é isso, né? Então, no livro lá fala assim,
Começa na crosta que está o umbral, a crosta da terra, tá? É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados. Então, aqueles que não se predispuseram a entrar, né, a se mudar, a buscar os deveres sagrados, permanece com esse umbral ainda na sua consciência, nos seus pensamentos. E a fim também de cumpri-los, demorando no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Então, quando a gente é muito indeciso, a gente não tem aquela força, aquela fé, que a gente fica naquela indecisão, só focado no nosso umbigo, nos nossos problemas, e não buscamos os deveres sagrados, a gente vai ficando assim, nessa região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, zona onde se queima a prestação com material deteriorado das nossas ilusões, que nós, como criaturas, adquirimos por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. A gente pede para nascer, chega aqui só pensamos em nós, esquecemos de entrar para a tarefa dos deveres sagrados e acabamos ficando voltados para o nosso umbigo, repetindo erros, e a nossa egrégora mental da família vai ficando assim, deteriorada, com indecisões. Aí ficamos num pântano, né? Um suposto pântano mental. Está aqui. E a terra, né? A bolinha do meio é a terra, mas dentro da terra, nos abismos, existem zonas onde se encontram irmãos que desencarnam, ou mesmo em sonhos podem ir até lá, desdobrados. A gente, quando sonha, pode ir para lá, conforme os nossos pensamentos. Vão para lá, que também é considerado um umbral, porque é considerado que aquela zona são pessoas com a mesma afinidade de pensamentos e que se encontram lá. A próxima faixa, que é a 2, já é a crosta nossa, onde a gente fica alimentando essa faixa vibratória pesada, densa. E aí vai sutilizando o grau médio, plano astral, né? Isso está... a localização da cidade do nosso lar, Alvorada Nova, está ali, ó, bem na flechinha vermelha, onde já começam as colônias espirituais, já começa lá na 4ª faixa. Pensa lá que longe que nós estamos nesse nosso lar. E tem gente que fala, quando eu desencarnar, eu vou direto para o nosso lar. E eu já acho que vou dar uma lambidinha no umbral. Vamos dar uma passadinha no umbral, pelo menos dar uma lambidinha, porque a gente não é 100%. Né? E o último censo, ali o slide antigo, eu coloquei o último censo espiritual de encarnados, quem está na carne, né? Aqui o último censo foi 7 bilhões, mais ou menos, e 200 milhões, né, de pessoas que estão na face da Terra. E o censo de desencarnados, de espíritos que estão do outro lado, na outra dimensão, estão em torno de 4 vezes mais esses 7 bilhões. Então nós estamos passando por irmãozinhos, sofredores, zombeteiros, bondosos, superiores, por aí. Nós estamos nos acotovelando com entidades do bem e do outro lado. Aí que nós vamos ver conforme é a sintonia que a gente está. Né? Também no livro Evolução em 2 Mundos, ele também fala das zonas abismais. Estou só mostrando esse slide para reafirmar que não é só aquele autor que falou. Tem outros autores falando também. Ok? O que é então uma obsessão? A gente precisa saber disso. Que são influenciações espirituais, que todo mundo fala, né, os palestrantes falam. No livro dos médiuns, lá no capítulo 19, os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Eles atuam sobre nós, entre eles,
como nós também podemos atuar de encarnado para encarnado, né? Através do pensamento. E essa linguagem, todos a compreendem, tanto os homens como os espíritos, que é uma língua universal, é a língua do pensamento, a linguagem do pensamento. Portanto, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre os outros espíritos ocorre por meio da ação, então, de pensamentos. Quando eles querem nos atingir, ou atingir uma outra entidade, outros espíritos, eles ficam passando mensagens para os nossos pensamentos, né? E no livro dos Espíritos, pergunta 459, influi os espíritos em nossos pensamentos e atos? Influi? Sim. Aqui é bate-papo, hein? Não sou eu falando não, e eu estou com a voz arranhando, hein? Muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Se você está pensando no bem, fazendo oração, quem está nos dirigindo? Quem está nos influenciando? Os bons. Mas se eu quero xingar no trânsito, brigar com meu marido, quem vai estar influenciando? Não posso ser eu mesmo também, né? Eu não posso ser um espírito xingando aqui. Não posso, né? Não posso ser brava, daquelas briguentas. Aí sim, depois que eu começar, vem os irmãozinhos aí, querem fazer o circo pegar fogo. Não é mesmo? O circo é a nossa casa, né? Qual é a prevenção disso? Para esse tipo de obsessão? Vamos dizer. Uma obsessão quer dizer uma alma doente. Existe obsessão porque existe inferioridade em nós, ó, no ser humano. As precárias condições espirituais do homem são materialismo, aonde a gente pode ser influenciado através dos nossos pensamentos materialistas, quando a gente inverte os valores, nas drogas, no álcool, pouco desenvolvimento da razão. Eu não sou daquelas de pensar pela razão, né? Estou dando exemplo de mim, mas se eu sou assim, se eu for assim, de agir instintivamente, brigar por gosto, eu estou assim, eu sou assim. Então é mais fácil para eles me influenciar, porque eu já tenho, no caso, eu estou dando apenas uma hipótese. Eu estou fazendo de tudo para não ter isso. Né? A gente tem que tirar as mazelas de dentro de si. Tá bom? Então, e a consciência também, se a gente não tem discernimento, nem muita consciência sobre os valores, ética moral, tudo isso entra ali. A gente é passível de ser influenciado. Não é? E a obsessão é um fenômeno de origem mental, como nós já vimos que é pelo pensamento, que ocorre porque existe, então, entre... Eu não gosto de chamar os espíritos de obsessor, porque às vezes nós somos obsessores deles. Então, vamos dizer assim, isso ocorre, essa influência mental ocorre, porque existe entre eles, os espíritos, e nós, uma sintonia e uma afinidade muito grande de pensamento. Se a gente não tem afinidade com aquele tipo de briga, com aquele tipo de pensar, eles não conseguem fazer nada. Nós nos distanciamos pelo nosso pensamento, pela oração, pela moral. A gente se distancia daqueles que não querem que a gente vá para frente. Por isso é necessário que eu trouxesse hoje sobre isso, porque é necessário que a gente entenda que a elevação de pensamento nos auxilia muito, muito. A oração é uma chave muito grande, que é o que foi lido no Evangelho hoje. Né? A solução sempre será a mudança de sintonia e vibração, né? Através dos processos de aprimoramento moral. Profilaxia, então, amor, perdão, evangelho, né? Que faz com que a gente se imunize com desses vírus negativos das qualidades morais mais complicadas, né? Todos estamos sujeitos, então. Cabe a nós, lá no princípio, sermos os dirigentes da nossa vida. Nós é que estamos com a rédea na mão da nossa vida. Não entreguemos à espiritualidade inferior. Nós podemos tomar conta de nós. Tá? E se essa obsessão não for tratada, né, se essas fraquezas morais e imperfeições atrair entidades, espíritos maléficos que querem ficar conosco, se alimentar da nossa energia e tal,
existe, assim, um tratamento, mas tem que haver, assim, um tempo hábil para que o centro, as casas espíritas, a pessoa se integre de novo na sua própria consciência e melhore, né? Aí, o obsessor é cortado o vínculo entre nós, os encarnados, e os irmãozinhos que querem judiar da gente, tá? Então, todos nós recebemos influências, sim, boas e ruins. De acordo com o nosso livre-arbítrio que nós temos, a gente pode mudar esse rumo. Vamos deixar a pergunta para depois ou quer fazer já? Não quer? Não, tá bom. Aí, às vezes, tem uma questão que pode te esclarecer. Tá? Eu vou colocar um videozinho aqui, é rapidinho. Eu espero que hoje os slides que a gente vai passar. Esse é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, eu sou fã desse homem, um médico da USP, que estuda e trata médiums da glândula pineal e um monte de outras qualidades. Ele trata irmãos como se fossem irmãos dele. Ele é muito bom, senhor. Vamos lá. Mapear a holografia da estrutura do lar do ponto de vista das outras dimensões. Todos os lados, os nossos. Uma casa, né? Aqueles que moram debaixo do mesmo teto, né? Mais ou menos, sei lá. Desenhar uma casa. A questão é o seguinte, que as pessoas que estão debaixo do mesmo teto, não é? Uma casa, ela não é só aquilo que a gente vê com os olhos, existe muita coisa circulando pela casa. A primeira questão que é importante nós concebermos é aquilo que seria a definição de umbral. Vai complementar aquela definição de umbral. Por exemplo, o umbral da porta, o que é o umbral da porta? É um território de passagem, não é? E vamos dizer assim, o umbral, ele está localizado no território de expressão do pensamento das pessoas. Então, o pensamento, os pensamentos e as nossas atitudes, aquelas que não adentram a espiritualidade de luz, eles ficam no umbral, ou seja, ficam naquele território de transição. Então, toda ideia, todo pensamento, toda emoção, todo conceito, toda atitude que não é possível, né, chegar até o território de luz, fica nos umbrais. As faixas, nós vimos. E isso forma uma massa vibratória, onde habitam os espíritos de mesma sintonia. Esses espíritos, eles se alimentam das atitudes, das emoções, das nossas atitudes, dos pensamentos, das situações, das ações, ou a atitude já falei, das situações, dos conceitos, enfim, de tudo aquilo que não é possível se levar para o plano de luz, fica aqui no umbral. E as pessoas interessadas nesse domínio é que vão ficar aqui. As pessoas espirituais interessadas nesse domínio de atitudes, emoções, pensamentos, situações, conceitos. As pessoas que partiram para o outro lado estão interessadas nesse domínio, elas ficam no umbral. No umbral ele é uma habitação do território vibratório nosso, criado a partir de atitudes, emoções, pensamentos, situações e conceitos que não são possíveis levarmos para o plano de luz. Ok. Continuando. O mesmo Dr. Sérgio diz o seguinte: ouvir vozes e ver espíritos
não é motivo para tomar remédio de faixa preta pelo resto da vida. Ele trata os pacientes dele de 3 a 9 meses no máximo, com ansiolíticos e antidepressivos. Ele é contra, terminantemente, medicação para médicos. Né? Por isso que eu lhes apresento Sérgio Felipe de Oliveira, que a gente fala muito. E ele falou também que até que enfim as mentes materialistas estão se abrindo para a nova era. E que a obsessão espiritual como doença da alma já é reconhecida pela medicina. Olha que bom. Então, cuidemos, questionem os médicos quando forem, né? Nós vamos trabalhar a parte espiritual, mas não fiquem dependentes eternamente de ansiolíticos e antidepressivos, porque existe aí, vamos dizer assim, um agravante, uma medicação por muito tempo. Tá? Então a escolha é nossa, não é? Nós acabamos de falar que a escolha é nossa. Não estamos sozinhos espiritualmente, portanto estaremos com aqueles que se afinam conosco para o bem e para o mal. Tá? Querem escolher uma amiga assim? Fiquem mentalmente mais elevados. Eles estarão sempre ao nosso lado. Mas também dá para escolher uma amiga assim. Dá? Dá, né? Vamos passar logo, tem criança. Olha, tem uma frase, uma adagio popular que fala assim: diga-me como quem andas que eu te direi quem és, não é? Isso é velho, vocês todos conhecem. Mas agora estão falando ao contrário já. Até foi se não me engano, eu ouvi o Divaldo falando. Diga-me como és, como é que você é, que eu te direi como quem andas. Porque é assim, é o que eu penso, é que eu atraio. Então, seu pensamento é que vai revelar a sintonia da gente, tá? Então, o que fazer? Tá fácil, tá? Só nos basta vontade. Está lá numa das perguntas que foram faladas aqui esses dias. Tá? O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. Então, é colocando o nosso pensamento naquilo que a gente deseja, para o bem, colocando no crivo da razão, e um crivo excelente é assim: se eu não quero que ela me faça algo, essa atitude que eu vou tomar, eu pego essa minha atitude e penso, se eu não quiser que as pessoas tomem essa atitude comigo, eu não vou tomar com ninguém. Não é mesmo? E esse é um crivo da razão muito bom. Pelo menos a gente para, pensa e aí toma a atitude. Porque jamais a gente vai querer ser ferido, não é? Mais um videozinho. Vamos ver se a gente faz esse tipo de oração. Vamos analisar agora. Tá bom? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Prece com prece. Circulando, vamos para que eles tenham ofendido, não deixeis que a tentação nos leve do mal. Amém. Foi. Ei! Quem é você, minha filha? Eu sou uma amiga espiritual, eu quero fazer uma pergunta rápida. Que amiga espiritual? Como assim espírito? Eu estou te vendo? É porque você já dormiu. Mas isso não veio ao caso agora, você vai saber uma coisa. Bom, escuta, que eu tenho muito tempo. Já já você vai sair da uma. Ninguém não vai mais me falar. Peraí, turminha. Isso aqui é turminha? Mas eu faço prece todas as noites, não era pra eu estar numa sinfonia melhorzinha, não? Que isso, cara? É sobre isso que eu queria falar. Você estava fazendo uma prece? João, você não estava nem prestando atenção no que estava dizendo. Seu pensamento estava em vazia, que você está sentindo, por causa daquele feijão temperado e tudo mais. E a conta de luz que vem seu momento. Eu também vendo isso. É eu mesmo. Mas olha só, se você se propôs a fazer uma prece, faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus. Mas eu não consigo fazer esse jeitão de prece que vocês fazem, não. Essas palavras rebuscadas, de sois vós, Senhor, tudo Redentor, Cristo. João, orar é entrar em conexão com o plano espiritual. Não precisa de um jeitão de prece cheio de tudo, voz, de palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? Simples.
Ah, tá. Então eu vou chegar para Deus. Qual é, Deus? Beleza? E tudo bem? Ei, como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, sim. Se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também e falar sobre os seus medos, suas expectativas. E lembrar com ele assim, as coisas que você fez durante o dia. Com suas palavras mesmo. Não consigo, não sei, não adianta. Bom, tá bom. Melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá. Tá bom, então. Até mais. Ah, só mais uma coisa. Aquele exame que o seu pai fez já saiu do estado? Saiu sim. Saiu e notícia não foi muito boa. Parece que ele já está quase nos deixando. Os médicos pediram até pra gente ir se preparando, entendeu? Já que passar mais tempo aí. Coisa que ele gosta muito. Então, graças a Deus que ele possa me dar força, que ele possa me ensinar direitinho, entender o tempo dele. E a gente tem certeza que mais pra frente a gente pode até se encontrar. Mas é aquilo que todo mundo fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. Peraí. Então o que eu fiz foi. Quando ela prece. Que coisa fofa! Os obsessores não foram embora ainda. Obsessores? Amigas. Ah, não, na verdade, desse grupo aí, esse é o mais atrasadinho. Claro, vascaíno. Então, agora que a gente vai entrar no Evangelho no Lar mesmo, para sentir e entender um pouquinho. Nós já aprendemos então como fazer a oração. Agora vamos aprender como fazer a oração dentro de casa. Jesus disse, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Está em São Mateus. Então, por que não fazer a oração em casa? Né? O Evangelho no Lar é uma reunião singela, fraterna, que os membros da família se consagram minutinhos, poucos minutos, 15, 20 minutos, meia hora, para ler o Evangelho, e aí nós vamos dar o roteiro, tá? E para falar de Jesus, né? Dedicar-se à oração. Quando a gente se reúne semanalmente, né? Para o estudo dos ensinos morais de Jesus, do Mestre, através do seu Evangelho, contribuímos para o nosso progresso espiritual, assim como para o progresso de todos os irmãos desencarnados, aqueles que entraram na nossa casa, com os nossos pensamentos. Né? Sejam eles na condição de obsessores, ou irmãozinhos sofredores, vamos dizer, ou na condição de irmãos errantes mesmo, que precisam de ajuda. Né? Então, com o Evangelho no Lar, começa-se a grande família, né? A grande obra da família. Nós sabemos, pois quando sabemos dedicar energia, tempo para fins superiores, demonstramos boa vontade e fé para recebermos do mais alto incumbências preciosas. Está no livro um desafio chamado Família, da Joamar Zandini. Então, eu estou trazendo algumas frases de vários autores. Com o Evangelho no Lar, a gente modifica, né? Nós modificamos o padrão vibratório do nosso pensamento, que é aquele momento em que a gente esquece dos problemas, porque a gente vai começar a se elevar, né? E sentimentos, e formamos as defesas magnéticas da nossa casa, impregnando o nosso ambiente espiritual com energias positivas, que desestimulam toda a ação maléfica. A partir do momento que a gente começa a vibrar melhor, quem vibra no mais baixo nem nos consegue ver. Então, não nos ouve e nós não vamos ouvi-los. A gente começa a se distanciar. É uma segurança espiritual fazer Evangelho no Lar. Né? E funciona não só para a gente, mas por um monte de lugares. Vamos ver isso aqui, uma mãozinha. A presença dos espíritos iluminados afasta aqueles de nível inferior, né? Que desejam essa briguinha à toa, essas doencinhas
recorrentes, né? E o ambiente torna-se um posto de luz. Está no livro O Perispírito, um livro bastante, tem bastante conteúdo. Ele é do Luiz Gonzaga Pinheiro, até adquiri para a biblioteca recentemente. No capítulo 27 ele fala o seguinte: pensamento agente modelador. Quando a mente lança um pensamento no ar, materializa uma onda de natureza sutilíssima, cujo comprimento e vitalidade depende da potência mental e da constância no nosso pensar. Então a gente pensou, lança uma onda que vai. Se eu penso bem para alguém, com amor, eu vou conseguir atingir a outra pessoa. Mas se eu tiver com raiva de alguém, penso e quero judiar, aquela pessoa está lá fazendo a parte dela, está bem com ela mesma, melhor, vai bater lá e vai voltar para mim potencializado toda essa energia dessa. Então, pensar no amor é melhor, não é? Pensar no bem. Então, mesmo aqueles que queiram que a gente não vá bem, se a gente estiver bem, eles não conseguirão nos atingir. Mas se a gente estiver numa hora que está dando tudo errado, a gente está xingando, descer o nível vibratório é muito perigoso, essa onda mental chegar até nós. E essa onda pode ser captada por uma outra estação mental, que é a outra pessoa, quando lhe sintoniza, mantendo-se ambas em comunhão, observando e fazendo-se absorver, recebendo energia, né? Em troca de ideias geradoras de sombras ou luminosidade, conforme o teor daquela mensagem que a gente estiver recebendo. Se a gente está fazendo o evangelho no lar e começa a chover, os espíritos que ainda são inferiores, eles não querem tomar chuva. Eles entram na primeira casa aberta que eles encontram, e se a gente está fazendo o evangelho no lar, ó, eles vazam, eles não ficam, porque a energia é muito boa, mas se eles adentrarem e eles aceitarem a ajuda daqueles espíritos iluminados que vieram na nossa reunião do Evangelho no Lar, esse vai ser um beneficiado. Entendeu? Então, porém, nem todas as famílias realizam o Evangelho no Lar com seriedade, simplicidade, responsabilidade. Nós vamos ver de que forma a gente deve, né? A prece é uma transmissão de pensamento, né? Se as vibrações emanadas lá dentro do lar são negativas, elas se condensam, né? Elas formam fuligens, nuvens, elas impregnam nas paredes. Aí, se o médium for lá, ou ver, ou existem médios ali, eles são capazes de ver a vibração nas paredes. Quem é médium já fez assim, né? Consegue ver a vibração mental das pessoas impregnadas na parede. E como existe no firmamento da crosta terrestre um produto de mentalizações da humanidade, então nós estamos fazendo isso com a nossa casa também. Então, nós estamos inseridos naquela faixa e passando por dentro da nossa casa com um umbral se o nosso pensamento não estiver benéfico, né? Então, quando a família busca a luz dos ensinamentos de Jesus, fé, com amor, momento de evangelho no lar, essas formas, todas essas fuligens, elas são dissipadas nesse momento. Elas são retiradas. Os bons espíritos aproveitam o nosso ectoplasma, que a gente está ali, mentalizando coisa boa, e eles mesmos já fazem a limpeza, né? São dissolvidos assim que a luz dos benfeitores espirituais encontre acesso aos nossos lares e aos nossos corações. Bezerra de Menezes também veio explicar: evangelizemos nossos lares, meus filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossas casas. E evangelizemos nossas crianças. Pelo amor de Deus, evangelizemos as nossas crianças. Joana de Anjos, também a mentora do Divaldo, ela também vem suplicar: dedique uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no Lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho e distende a mensagem da fé em
toda a sua família. Então, se quem mora em apartamento, todos os apartamentos são beneficiados com a luz que chega do alto. E quem faz nas casas, a rua toda recebe energia boa. Olha que bênção, a gente ainda fazer para o outro. Né? Então, o que eles dão de sugestão para o Evangelho no Lar? Inclusive, para quem quiser levar para casa, eu tenho o descrito, né, a sugestão de como realizar o Evangelho no Lar. Quem quiser levar, vai ficar aqui sobre a mesa. Podem pegar. É necessário assiduidade e pontualidade, porque os Espíritos estarão lá. Tá? Todo dia. Vai ser sábado à noite? Todos os sábados a espiritualidade estará lá, no momento exato, até um pouco antes, para nos ajudar a nos elevar. Né? A realização do nosso... E pontualmente, eles são muito pontuais. Tá? Escolher o dia e o horário da semana, uma duração de 20 a 30 minutos, coloquem lá a jarra com água para ser magnetizada por eles, além de tudo que vocês podem magnetizar também, colocando as mãos sobre a água. Se quiserem um copinho para cada um, é importante, porque a água vai ser especializada para aquela pessoa. Se for uma jarra, vai ser para toda a família, então aí seria paz, amor, né? Harmonia. Mas se for um copo especial, logicamente eles vão aproveitar e colocar o remédio que a gente precisa. Lá no nosso lar, né, na colônia, nosso lar, eles usam a água como remédio. Olha lá. Alimento e remédio. Está no livro Nosso Lar, do Chico. Tá, então como a água sofre influência, que pelo... uma experiência do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira fez, eu sempre repito aqui, o que eles fizeram lá em São Paulo? Pegaram 2 galões de água, um foi magnetizado e o outro não. Foram encaminhados esses 2 galões de água fluidificado e não para o laboratório. De repente voltou com o laudo. Um normal, água com todos os elementos químicos, e o outro faltava o quê? Condutividade elétrica e colocado outros elementos desconhecidos. A fluidificação foi feita, não tinha magnetismo, e para que a espiritualidade consiga colocar, como a gente também magnetiza a água com o nosso magnetismo animal e com o magnetismo espiritual, a água que vocês levam para casa, ela é magnetizada com um remédio especial para vocês. Se é para o filho, para a avó, para a tia, aí vocês têm que avisar, porque aquela água magnetizada ali dentro é para cada um, ok? E se a gente pega e fica lá, com aquela água na mão, e xinga, né? Ameaça, eu quero te matar, ou eu não gosto de você, você é feia, ou, né? Põe lá do lado lá de uma música muito louca, ou então perto, né, de um rio poluído e começa a falar, que rio sujo. Essas palavras se impregnam na água também, porque a gente está passando para a água. Como também, se a gente falar perto da água, que amor, né? Vibrar em favor dela, colocar a mão, pedir em oração um remédio para a gente na nossa casa, não precisa ser só para Evangelho no Lar, em qualquer momento. Depois de uma oração, olha como é que fica a água aqui, ó. Essa depois de uma oração. Isso aqui, o Masaru Emoto, um cientista japonês, fez esse teste. Colocou garrafinhas, copos de água, perto de gente falando ameaça de morte, perto de gente fazendo oração, perto de pessoas brigando, perto de pessoas agradecendo. Depois ele congelou a água e esfacelou a molécula dela e saíram cristais como esses. Enquanto as águas no rio poluído, na música feia, né, na ameaça de morte, ficaram emaranhadas de coisas que a gente não sabe o que é. Né? E se a gente faz isso com a água, quantos por cento a gente tem de água no nosso corpo? O que a gente faz conosco aí? Olha quanto de água a gente tem.
tem no pulmão 86%, fígado 86%, mais ou menos 60% a 70% de água tem aqui dentro. Se eu sou briguenta, se eu sou fofoqueira, se eu xingo à toa, se eu brigo no trânsito, como é que fica o meu organismo? Mas se eu entro em oração, se eu sou grata desde manhã, graças a Deus mais uma noite, graças a Deus mais um dia, mesmo com uma dor na coluna, uma dor no pescoço, graças a Deus eu tenho oportunidade de melhorar. O que eu estou fazendo para a água que está no meu corpo? Porque o nosso pensamento, vou repetir, né? Ô mulher que repete as coisas, ele dá um lucro em todas as nossas células, aí depois que ele sai. Então, se eu quero prejudicar alguém, eu vou me prejudicar primeiro. Então, cuidemos agora, porque a gente, só de pensar, já é isso aí. Imagina se falar. Tá vendo? Olha o perigo. Então, um roteiro. Uma prece inicial, tá? Todos sentados à mesa. Caso alguém não queira, pode ficar esperando ali. Se chegar a visita, convide para sentar à mesa também. Tá? Coloque lá o livro de evangelho, pode ser a Bíblia, quem não tem evangelho, mas se quiser, tem aqui. Né? E vamos abrir ao acaso, pedindo em oração para que aquele evangelho, aquela palavra, seja o que a gente tem que treinar durante a semana. Né? Aí vem cada coisa, gente, coisa mais linda. Cada lição maravilhosa. Aí cada puxão de orelha também. Bom, né? E a gente precisa praticar, não é? Então, a leitura pode ser abrindo espontaneamente o livro, não é? Pode escolher dentro do Pentateuco de Kardec, qualquer livro, Céu e Inferno, Livro dos Espíritos, né? Gênesis, Evangelho, Livro dos Médiuns. O Livro dos Espíritos é pergunta e resposta, e é fácil, porque você faz 2, 3 perguntas cada vez e vai e guarda para outra semana também, além do Evangelho. No caso, a gente faz o Evangelho, pede para a gente praticar aquilo que vai cair, e pegamos já fizemos vários livros, agora a gente está com outro, né? Estudando um outro livro. Então, cada pouco a gente assume a leitura pequena de um livro para a gente estudar também. Faça, então, uns comentários sobre aquilo que lemos, né? Procurar a participação de todos na conversa ali, né? Mas tem que evitar que não dê briga naquele momento. Mas o problema que ele causou foi você, né? Por isso, não é bem assim. Já pensou na hora do evangelho no lar a gente brigar assim? Né? Não pega bem, né? Eles todos estarão lá nos assistindo e vendo, sem cobranças, né? Todos nós devemos ter humildade e aceitação dos nossos erros, inclusive. Tá? E emitir os bons sentimentos, né? Fazer essa vibração com pensamentos, com palavras de paz, amor, harmonia, pedindo por todos aqueles que nós desejamos que recebam amparo. A gente pede muito pelos filhos e sempre estendemos a todos que frequentam a nossa casa certa, que é importante também. Né? Uma prece final também pode ser a prece que desejarem, ou aquela do coração, saindo do fundo do seu pensamento em agradecimento. Né? Não suspender também a prática do Evangelho porque chegou visita, né? Passeios, já que vocês têm compromisso com nós, né? Temos compromissos com a espiritualidade, escolha um dia mais comum em que realmente a gente esteja em casa, para evitar que seja um final de semana onde vocês passeiam muito, a gente quase não sai. Então o nosso é de sexta-feira, às 6:30. Então um horário bom. Pega ainda o horário das 6 horas, que a gente já começa a sintonizar, os Carlos põe aquelas musiquinhas gostosas, né? E quem tem médiuns dentro de casa, cuidem para não incorporar. Não é o momento de dar passagens a espíritos nenhum. Então, não é o momento de fazer da nossa casa um centro espírita. Existe a casa especializada para isso. Né? Nosso lar é para a gente recepcionar os bons espíritos e pedir para que eles levem aqueles que se aproximaram de nós. Que a gente foi no supermercado, voltou e veio um com a gente, com fome, com sede.
né, viu a nossa sintonia, a nossa vibração e veio atrás. Então, peçam por eles também, para que eles sejam levados, né? Então, a mensagem de Jesus Cristo, no caso, precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Se a gente não é capaz ainda de fazer o que Jesus nos ensinou, a gente pode se dizer cristão? Fica a pergunta. Chico, mais uma vez, Chico, né? Nós devemos orar muito mesmo, mas muito. Não virar beato, mas orar sempre, né? Orar todos os dias, para que o Senhor nos permita os resgates de nossas faltas parceladamente. Veja só, a gente já tem muito problema, não tem? Mas quem amontou esses problemas para a nossa cabeça? A gente já trouxe uma pancada de outras vidas, na genética, como disse o médico, né? E mais aquelas que a gente adquiriu nesta vida, no dia a dia, brigando no trânsito, brigando com o chefe, falando mal daquele cara que está trabalhando do nosso lado, querendo uma coisa, que não sei o quê, né? E aí vai. Né? A gente está adquirindo, porque tudo fica registrado, como o médico falou, no perispírito. Isso a gente vai trazer uma palestra apenas só sobre o perispírito, que vai ser importante a gente descobrir o que é isso. Né? Que é aquele envoltório do espírito. O espírito é uma essência, ele não tem forma. E para habitar nesse planeta, a gente precisa ter uma roupagem sobre esse espírito que não tem forma. E para dar, ele é como se fosse um HD aqui desse computador, que registra tudo e que traz todos os elementos que serão necessários para serem impregnados no próximo corpo que eu terei que viver. E para viver nesse planeta, eu preciso do espírito regido por esse fluido cósmico universal que tem aqui nesse mundo e que permeia todos os lugares. O ar que respiramos, ele está em tudo, que nos dá a vida. Né? E se a gente não pedir para ser parceladamente, você imagina se todos os problemas vierem de uma vez. A gente já não está aguentando. Se vier todo o problema de uma vez só, como vai ser? Né? Então, não estamos ainda preparados para o nosso próprio karma caia sobre nós com todo o seu peso. É muito grande, é muito peso. Porque não foi só da vida passada. Nós tivemos inúmeras vidas daqui para trás. Então, se a gente sofre um pouquinho agora, se a gente mudar a sintonia, porque nós estamos sofrendo do que nós fizemos, do que nós, das atitudes, pensamentos daqui para trás, de outras vidas. Como vão ser as próximas, se eu mudar hoje? Não é? Então, eu quero para o meu próxima vida, ou para a minha vida atual, um mundo melhor, um dia melhor, eu tenho que mudar hoje, a partir de hoje. Mudar os meus pensamentos, minhas atitudes. Os problemas ainda advirão, porque eles estão registrados aqui, mas é a forma que a gente vai passar aquele problema é que vai fazer com que a gente crie hábitos de aprendizado e troque a sintonia e melhore o nosso dia a dia. É a forma de aceitar, não é bem só aceitar, de passar pelo teste, porque nós estamos numa grande escola e essa escola tem muitos professores, a escola é uma professora e nós viemos aqui para aprender. E os testes virão. Né? E tem essa frase que eu não poderia deixar de falar sobre ela. Embora ninguém possa voltar atrás, na vida anterior, voltar no dia de ontem, voltar na semana passada e fazer um novo começo, me arrependi do que eu fiz. Eu posso começar agora, né? Qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É do Chico Xavier e eu agradeço muitíssimo a atenção de